Não é um livro sobre relacionamento conjugal. O título do livro ele é uma resposta a uma obra de William Blake, publicado lá no século XVIII, intitulado de O Casamento entre o Céu e o Inferno. Se por um lado Blake defendeu a ideia de que para o ser humano viver sua plenitude, o céu e o inferno deveriam viver em harmonia dentro dele, Lewis defendia que isso era impossível e propôs o divórcio entre eles. Ficou curioso? Eu sou a Sara do canal Etc e Tal e hoje vamos conversar brevemente sobre O Grande Divórcio, uma obra de C.S. Lewis. Enquanto a vinheta está rolando, vai deixando seu like e se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Não há escapatória. Não existe céu com um pouco de inferno, nem um plano para guardarmos um pouco do diabo em nosso coração ou em algum lugar escondido. Satanás deve ir embora e com ele cada vestígio seu, por menor que seja. É com essa citação de George MacDonald que Lewis inicia o seu livro. E como a sinopse relata, nós acompanhamos o trajeto, a jornada de uma pessoa sem nome que está em uma cidade cinzenta, que mais à frente na leitura vai ser chamada de Inferno. Esse personagem, ele pega um ônibus com destino ao Vale da Sombra da Vida, que é um lugar mais próximo às terras altas, às montanhas, representando o céu ou algo assim. As pessoas que vivem nesse lugar são sólidas, diferente dos visitantes, que têm aparência fantasmagórica. O Vale da Sombra da Vida é um lugar onde esses fantasmas vão para serem diretamente confrontados pelos seus pecados. Durante a história de Lewis, nós vamos perceber que cada personagem que vivia na Cidade Cinzenta estava cheio de suas próprias concupiscências. E Lewis o tempo inteiro está nos fazendo refletir que podemos até tirar um pecador do inferno e colocá-lo no paraíso, que ainda assim ali não será o céu para ele. Na sinopse está escrito o seguinte: os portões do inferno estão fechados por dentro. Esse comentário nós vamos entender somente com a leitura mais adiante, ao percebermos que cada personagem fez seu próprio inferno e se manteve lá até o momento em que decidiu sair. Se é que decidiram sair, coube a cada um deles essa escolha. Os diálogos se tornam mais amplos e ganham mais profundidade com a aparição de um figurão, o personagem George MacDonald. E essa é uma homenagem de Lewis para o seu mestre. Lewis o chamava assim por causa da grande influência que recebeu desse homem. E é incrível o tanto de tempo que podemos passar discutindo sobre temas levantados pelas obras de Lewis, mesmo em uma tão curtinha e de cunho fictício como esta. Essa é uma das belezas das obras de Lewis. A narrativa nos faz entender nas entrelinhas a real mensagem, assim como Jesus fazia em suas parábolas. Vale ressaltar que Lewis, desde o início, deixa bastante claro, desde as primeiras páginas, que ele não tem a menor pretensão de criar teorias e levantar conspirações sobre os detalhes da vida após a morte, mas apenas o de transmitir uma mensagem edificante, trazendo uma moral para sua história cheia de elementos fantasiosos. E como eu disse lá no início, o título desse livro ele é uma resposta a uma obra de William Blake. Blake foi um poeta inglês muito famoso em sua época, lá no século XVIII. Ele era fortemente contra a ideia do dualismo entre bem e mal, corpo e alma, sagrado e profano, e defendeu isso de forma ainda mais explícita, na sua famosa obra Casamento entre Céu e Inferno, defendendo a ideia em seu livro que eles não podiam apenas, mas deveriam viver de forma harmoniosa no homem para que ele atingisse sua plenitude. Lewis rejeitou fortemente essa ideia e aqui, nas palavras de Lewis: mesmo em termos biológicos, a vida não é como um rio, mas como uma árvore. Ela não se move em direção à unidade, mas para longe dela. O bem, ao amadurecer, distingue-se cada vez mais não apenas do mal, mas também de outras formas de bem. Não penso que todos que escolhem caminhos errados perecem, mas acho que seu resgate consiste no retorno à estrada certa. Podemos consertar uma soma, mas só se repassando o cálculo e continuando a partir do ponto em que erramos, nunca apenas prosseguindo. O mal pode ser desfeito, mas não se transformar em bem. Ao longo da leitura, percebemos que Lewis
não somente se inspirou em A Divina Comédia de Dante ou O Peregrino de John Bunyan, mas também em outras obras que ele cita direta ou indiretamente. A obra foi publicada pela primeira vez em 1944 em um jornal, The Guardian, e no ano seguinte, 1945, foi sim publicado então como um livro. O título original era Who Goes Home? Quem vai para casa? Mas depois o título foi alterado para The Great Divorce, que é o grande divórcio, que é o que temos aqui até hoje. Fiquem com alguns trechos que destaquei. Você não consegue, em seu estado atual, compreender a eternidade, mas todo o passado terreno terá sido o céu para quem é salvo, da mesma forma será vista pelos condenados como o inferno. O passado do homem bom começa a mudar, de modo que seus pecados perdoados e sofrimentos recordados adquirem a qualidade do céu. Já o passado do homem mau coincide com sua maldade e é preenchido apenas com tristeza e monotonia. Os benditos dirão: nunca vivemos em outro lugar senão o céu, enquanto os perdidos lamentarão: sempre estivemos no inferno, e ambos estarão dizendo a verdade. Os salvos, ao olharem para trás, percebem que o vale da miséria que pensavam estar adentrando era na verdade uma nascente, e onde sua experiência momentânea viu apenas desertos de sal, a verdadeira memória registra que havia poços cheios de água. Qualquer um que alcançar o céu descobrirá que aquilo que abandonou não foi perdido, que a essência daquilo que realmente buscava, mesmo em seus desejos mais depravados, estará lá, além de qualquer expectativa, aguardando por ele nos países altos. A escolha de toda alma perdida pode ser expressa nas palavras: melhor reinar no inferno do que servir no céu. No final, existem apenas dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus: seja feita a tua vontade, e as outras são aquelas às quais Deus, por fim, diz: seja feita a tua vontade. Nenhum sentimento natural é em si mesmo superior ou inferior, santo ou profano. Todo sentimento é santo quando a mão de Deus o governa. Todo sentimento se deteriora quando se estabelece por conta própria e se transforma em um falso Deus. Há apenas um bom, Deus. Tudo que é bom quando se volta para Ele. E tudo que é ruim quando se afasta dele. Fica aí mais uma dica de leitura. Eu vou ficando por aqui. Agradeço sua companhia. Se gostou do vídeo, não esquece o like e se inscreve para receber todas as minhas dicas de leituras, animes, doramas, enfim. Um beijo, até o próximo vídeo.